Olá pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos trabalhar com a cinemática vetorial. Nós vimos aí bem no início dos estudos de cinemática alguns conceitos tais como posição, deslocamento, velocidade, aceleração, só que tudo dentro de um conceito unidimensional. Porém, né, nós estudamos depois sobre os vetores, né, que são grandezas que têm módulo, direção e sentido. Respeitam também algumas certas propriedades e operações. Agora nós vamos ver que tudo isso que nós estudamos anteriormente tem ali um caráter vetorial em sua essência. Juntando então tudo isso que nós já estudamos e com as características vetoriais, então o resultado disso é o que nós chamamos aí da cinemática vetorial. Vamos começar então com a posição e deslocamento vetoriais. Quando estudamos essas características, né, essas propriedades, essas grandezas físicas em uma dimensão, tudo que nós precisamos, né, para localizar uma partícula, ou seja, dar a sua posição, é apenas um número em unidade. E depois, para calcular esse deslocamento, basta calcular esta posição final menos a posição inicial, ou seja, o delta. Porém aqui, né, neste contexto, então esse deslocamento, como ele é feito em uma dimensão, ele coincide com o que nós chamamos de espaço percorrido. Então essas duas grandezas são iguais no contexto unidimensional. Mas quando nós passamos para um regime em 2 ou 3 dimensões, o que acontece é que estes dois conceitos não mais são iguais, necessariamente. Tá? Eu tenho aqui um ponto, uma partícula localizada aqui a partir deste centro, desta origem O. Tá? Ela vai localizar, ela é o meu referencial. Tá? E a partir desse referencial, eu meço o vetor D1, que representa a posição num instante T1, e depois uma posição no ponto P2, localizada pelo vetor posição D2. A diferença entre D2 e D1 é o que eu chamo de deslocamento, que aqui eu estou usando a letra D. Então, D é nada mais do que a diferença entre esses dois vetores. Porém, você pode notar aqui que sobre este arco aqui, essa distância ΔS, ela é maior do que esse deslocamento D. Tá? Nós sabemos, a menor distância entre dois pontos, a princípio é uma reta. Então, claramente, nós vemos que o módulo de ΔS é maior do que o módulo do deslocamento D. Esse deslocamento D, né, ele sempre vai ser uma reta, porque ele é a diferença de dois vetores. E o importante citar que para fazer a diferença entre dois vetores, é necessário que, caso você não tenha visto, assista a aula sobre vetores. Ou seja, não basta simplesmente subtrair dois números, dois valores numéricos. É necessário que você conheça a técnica de subtração de vetores. Vamos falar agora então sobre a velocidade vetorial média. Novamente resgatando este conceito em uma dimensão, e usando o fato, né, conhecido de que tanto o deslocamento quanto o espaço percorrido se identificavam como a mesma coisa, então a velocidade escalar média, né, que naturalmente é um número, e a velocidade média, né, vetorial, também era a mesma coisa.
Mas, quando nós vamos para o contexto de 2 ou 3 dimensões, isso já não é mais verdade necessariamente. Então, nós temos aqui que a velocidade escalar média, como ela vai ser calculada a partir do espaço percorrido ΔS, vamos colocar aqui a velocidade escalar média, ΔS, ΔT, né? Como, novamente, este ΔS, este arco, é maior do que o vetor de deslocamento D, isso aqui será maior, então, do que a velocidade vetorial média, que é calculada a partir do deslocamento D. Isso que fica bem claro aqui nessa figura é que o vetor velocidade média, ele tem mesma direção e mesmo sentido do vetor D. Conhecendo a velocidade vetorial média, podemos utilizar este conceito para expandi-lo para a velocidade vetorial instantânea. Em simples palavras, como já vimos anteriormente, velocidade instantânea é a velocidade daquele corpo, né, ou daquela partícula, num exato instante, de modo que a velocidade ela é uma função do tempo. Se a gente for colocar isso de uma forma matemática mais formal, por assim dizer, isso significa que a velocidade instantânea não é nada mais do que o limite da velocidade vetorial média com um intervalo de tempo de medição tendendo a zero. O que isso significa? Vamos pensar o seguinte. Esta figura, este arco verde indica a trajetória aí de uma determinada partícula. Eu vou considerar o P1 como sendo o ponto inicial, o ponto de partida dessa partícula, e que é localizada pelo vetor R1. E, num instante ali posterior, ela vai para o ponto P2, que é localizada pelo vetor posição R2. Sabido isso, vamos fazer algumas suposições. Suponhamos que eu pudesse aqui, como se fosse voltar este filme, de modo a agora considerar o instante de tempo, né, anterior ao P2, que eu vou chamar aqui de P', no ponto P', localizado pelo vetor R'. Depois faço a mesma coisa. Considero agora o vetor posição R2', que localiza o ponto P', né? E com isso vou calculando os deslocamentos. O que eu vejo é que à medida que o vetor de deslocamento começa a diminuir, este intervalo de tempo também começa a diminuir, né? Então nós vemos aqui, até chegar aqui, por último nós colocamos esse instante um pouco depois de P1, ou seja, P3', localizado pelo vetor R3'. O que notamos, né? Claro que à medida que o vetor D1, o vetor de deslocamento, vai para zero, o intervalo de tempo também tende a zero. De modo que esta razão entre D e ΔT tende a um valor instantâneo V de t para a velocidade. Graficamente é possível notar também que a direção desse vetor de deslocamento vai mudando. Ó. O vetor de deslocamento principal vermelho, ele vai ficando cada vez mais inclinado aqui. Ó. Perceba que no laranja ele inclinou um pouco, para o azul também ele inclinou um pouco, até para o preto, de modo que ele ficasse
desta forma aqui, ó. Pegando aquele trecho ali, ele ficou assim, ó. Uma direção que nós chamamos de tangente. Então significa que como o V de t ele é paralelo, né? Tem direção e sentido do vetor de deslocamento. Se esse vetor de deslocamento tende a ficar tangente à trajetória, o vetor V de t também ficará tangente. Então, uma importante constatação, o vetor velocidade instantânea é tangente à trajetória. Bem, chegou a vez de falarmos da aceleração vetorial média. A aceleração vetorial média, né, é um conceito ali parecido com a velocidade média, ou seja, você pega uma variação de uma grandeza e divide pelo tempo. Neste caso aqui é a velocidade. A aceleração média é a razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo, ou seja, a duração desta variação. De modo que o ΔV, ou seja, a variação de velocidade, é a diferença entre o vetor num tempo 2 menos o vetor num tempo 1. Ou seja, o delta indica sempre a variação de alguma coisa. Vamos tentar olhar para isso graficamente aqui. Suponhamos que esta partícula em questão, que está sendo estudada, faça este movimento em forma aí de arco. E eu localizo então ela em 2 instantes. Ela está na posição P1 para um tempo T1 e logo depois numa posição P2 num tempo T2. De modo que nesse instante T1 ela tem uma velocidade V1 e mais à frente, no tempo T2, uma velocidade V2. Velocidades são vetores. Significa que para calcular então este ΔV, o que eu tenho que fazer? Então basta eu utilizar a propriedade dos vetores. Um vetor, se eu simplesmente transladá-lo, passá-lo de um lugar a outro no espaço, desde que eu não faça rotações, não diminui nem aumente, nem mude o sentido e nem direção, este vetor é o mesmo. Então eu vou pegar este vetor V1, tentar passar ele para cá. Só vou fazer uma pequena translação nele aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Este é o meu vetor V1. Vou fazer a mesma coisa com o meu vetor V2. Tá? Vou trazer ele para cá. Talvez não tenha ficado muito fiel à figura, mas vocês compreenderam. Bem, como é que eu faço para fazer a subtração entre dois vetores? Então, para calcular essa subtração, utilizando as técnicas de subtração de vetores, basta ver que o vetor resultante dessa subtração está na linha que liga as duas extremidades dos vetores, a direção, né? E o sentido aponta para aquele que aparece primeiro na operação, no caso V2. Então, este aqui é o meu ΔV, que é o vetor V2 menos o vetor V1. Vamos falar da aceleração tangencial. A definição da aceleração basicamente significa a variação do vetor velocidade em relação ao tempo. Tá? Vamos imaginar então numa trajetória, tá, em que nós temos no espaço aqui, tá, pode ser no plano, por exemplo, melhor dizendo, em que essa partícula está num ponto P e, como sabemos, a velocidade v é instantânea, ou seja, naquele instante ali de tempo, ela é tangente à trajetória. O vetor aceleração tangencial, ele está ali na mesma direção deste vetor velocidade. Porém, se ele estiver
no mesmo sentido, significa que este movimento será acelerado. Caso ele esteja em sentido oposto, ele está no movimento retardado. Podemos resumir então as características deste vetor da seguinte forma: o vetor aceleração tangencial, ele tem módulo calculado por ΔV sobre ΔT, como vimos anteriormente. Logo, ele é responsável pela alteração do módulo da velocidade. Então, quando você fala o carro foi de 0 a 100 em tantos segundos, significa que você está alterando o valor desta velocidade, o valor numérico, ou o módulo, a intensidade, como você queira chamar. Como ele tem a mesma direção da velocidade, e a velocidade sendo um vetor tangente à trajetória, a aceleração também é tangente à trajetória. Por isso que ela recebe esse nome, a aceleração tangencial. Né? Ou seja, ela tem a mesma direção do vetor velocidade. Porém, como nós vimos, ela pode ter sentido oposto. Se ela tiver sentido igual, significa que o movimento será acelerado, ou seja, essa aceleração é positiva. É como podemos escrever aqui, ó. Neste caso, é como se a aceleração, então, fosse positiva e você tem um movimento acelerado. Já neste caso, como ela tem sentido oposto, esta aceleração é negativa e o movimento é retardado. É importante dizer que esse tipo de aceleração aparece nos chamados movimentos variados. Como estudamos anteriormente, o movimento retilíneo uniformemente variado, por exemplo, onde nós temos um movimento com aceleração constante. Então, um exemplo disso seria, então, da aparição dessa aceleração no movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, sempre que aparece um número variado no tipo de movimento, essa aceleração tangencial aparece. Agora que já falamos da aceleração tangencial, vamos falar da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, como você pode ver nessa figura, ela tem uma característica muito marcante, é que a uma partícula P fazer uma trajetória aqui curvilínea, essa aceleração sempre vai apontar para o centro, né, deste raio de curvatura. Daí o nome, centrípeta, para o centro. De modo que esta aceleração centrípeta, ela tem uma importância grande, pois ela, ao contrário da aceleração tangencial, que muda, né, que causa alterações no módulo do vetor velocidade, essa aceleração é responsável pela mudança na direção da velocidade. Então, podemos colocar aqui, de uma forma bem rápida, bem simplificada, algumas de suas características. Ela tem módulo que é igual a v ao quadrado sobre o raio, onde esse raio é o raio desta trajetória, que eu vou colocar aqui. Ou seja, a distância do centro até esta linha por onde passa a partícula. Eu não farei a demonstração neste vídeo desta aceleração centrípeta. Provavelmente farei isso num vídeo separado. Ela é responsável, então, pela alteração na direção da velocidade. Significa o quê? Suponhamos que você esteja fazendo uma curva e marque no velocímetro lá 40 km por hora. E você faz toda esta curva nesta mesma velocidade. E aí você vem a pensar, nossa, se eu estou fazendo uma curva sempre na mesma velocidade, né, o valor que está marcando no velocímetro é o mesmo, quer dizer que não tem aceleração. Bem, não tem aceleração tangencial, mas a aceleração centrípeta, ela existe, porque ela está sendo responsável pela mudança, né, da direção da velocidade do seu carro. Então, neste trecho da curva, o seu carro estaria apontando para cá, já que a velocidade é tangente à trajetória.
E aí, com o passar do tempo, você está aqui neste ponto. Depois você está aqui neste ponto. Ora, se a velocidade é um vetor, ela tem características tais como módulo, direção e sentido. E qualquer alteração em qualquer uma dessas três características é sinal de que há uma aceleração. Então, se há alteração na direção da velocidade, é porque há uma aceleração chamada aceleração centrípeta. É interessante, então, como o próprio nome já fala, ela sempre aponta para o centro da trajetória. Como ela aponta para o centro da trajetória e a velocidade é tangente a essa trajetória, naturalmente elas formam entre si um ângulo de 90 graus, ou seja, a aceleração centrípeta é perpendicular, ela é normal ao vetor velocidade. E, se nós tivermos um movimento curvilíneo, automaticamente significa que este movimento tem uma aceleração centrípeta. Então, elas surgem em movimentos curvilíneos. Tais como o exemplo que eu vou dar seria no movimento circular uniforme. Tá? Se fosse um movimento circular uniformemente variado, aí apareceria também a aceleração tangencial. Como nós vimos nos estudos dos vetores, um vetor pode ser decomposto em componentes. Trazendo isso para este caso, vamos pensar então que a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta são vetores que são componentes de um vetor aceleração total. Isso significa que a aceleração total, denotada aqui pela letra A, não é nada mais do que a soma da aceleração tangencial com a soma, com o vetor aceleração centrípeta. Pela figura também é possível notar que os vetores em questão formam um triângulo retângulo. Vou colocar aqui para ficar mais claro. Vou desenhar este vetor AT aqui, colocar ele paralelo. E agora vocês conseguem enxergar que esta aceleração tangencial, a centrípeta e a aceleração total, elas formam um triângulo retângulo cuja hipotenusa é a aceleração total. Significa que elas respeitam, então, uma relação pitagórica, no qual, então, para calcular o módulo da aceleração total, é o quadrado da hipotenusa, que é a aceleração total, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são as componentes tangencial e centrípeta. AT ao quadrado mais ACP ao quadrado.